Olá, eu sou Ivan, aluno da turma 2019 e vou apresentar a minha pesquisa vinculada à linha de pesquisa número 2. O título é Ritmo Climático da Região Metropolitana de Sorocaba e o meu trabalho é orientado pela professora Edelci. Basicamente, o trabalho consiste em realizar uma análise rítmica para conhecer as características climáticas e o ritmo do clima na região metropolitana de Sorocaba, que está aqui destacada neste mapa abaixo. Então, é identificar características do clima, verificar como é que ele se comporta, né? Dentro desse contexto, o problema que a pesquisa quer buscar a solução é como os elementos e fatores climáticos, junto com as características naturais, contribuem na caracterização do clima na região metropolitana de Sorocaba. Isso se explica pelo seguinte: a região aqui de Sorocaba, ela é uma série de várias transições de vários aspectos naturais. Então você tem uma transição geomorfológica. Você tem áreas situadas no Planalto Atlântico, também áreas em depressão periférica. Você tem transição entre áreas de Mata Atlântica, tem muitas áreas com cerrado. Também você tem uma transição climática. Você tem vários tipos de transição ocorrendo aqui. Então você tem características diferentes no clima. Então é tentar entender um pouco como isso acontece. Esse é o, esse é o problema e como buscar solucioná-lo. No estágio atual, até o momento, desde o início, o momento que se finalizou foi a definição de anos padrão de pluviosidade, né, entre os anos 2000 e 2015, porque não dá para fazer uma análise rítmica, seria muito trabalho para pouco tempo, você fazer uma análise de 16 anos de dados. Então, fazer uma análise rítmica, juntar um monte de dados, temperatura, de localidades, você tem o problema também da própria oferta de dados, né? Porque você não tinha tantos postos, também você tem a questão das falhas, das inconsistências que o sistema costuma apresentar, né? Então vai fazer a definição desses anos padrão, se identificar anos com características comuns, tomando como critério a pluviosidade. Então, anos que são mais chuvosos, tem coisas em comum, anos mais secos. Após identificar esses anos padrão, então, entram a seleção de estações meteorológicas para você coletar os dados para fazer análise rítmica destes anos padrão, ou seja, desses períodos que você selecionou. Então, cabe você verificar quais estações meteorológicas você tem na região, em quais municípios, quais as características, desde quando tem dados, é fazer toda essa observação. Depois, uma vez selecionados os anos padrão, o período tudo corretamente, é buscar imagens de satélites e cartas sinóticas dos períodos destacados, ou seja, de cada momento que foi selecionado para fazer a análise rítmica. E junto desse desenvolvimento, você tem a própria desenvolvimento da introdução, né, a fundamentação teórica, tudo, caracterizar a área de estudo, você pegar as informações que já tem sobre a região metropolitana de Sorocaba, sobre a área, sobre os principais municípios e tudo mais, e também a própria revisão bibliográfica como um todo. Então, de resultados que já foram obtidos foram os anos padrão de chuvoso, 2009 a 2015, habitual 2007 a 2013 e secos de 2011 e 2014. E aí, o próximo passo é selecionar um ano de cada classificação acima para fazer a análise rítmica. Então, pegar ou 2009 ou 2015, ou 2007 ou 2013, ou 2011 ou 2014, a depender do que as estações meteorológicas têm para oferecer, né, dentro dos períodos selecionados. Aí no, e assim, pensando nas perspectivas do trabalho, a parte dos anos padrão foi organizada num artigo, né, que vai ser submetido ao Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, que vai ocorrer de 10 a 14 de agosto do ano que vem. Era para ocorrer neste ano, só que ele foi adiado em razão da pandemia, né, que acaba trazendo uma perspectiva um pouco diferente também, que é conseguir se organizar e manter concentrado nesse período tão estranho, porque afinal de contas, o seu local de trabalho, o seu local de estudo, o seu local de lazer, a sua vivência, tudo se tornou tudo no mesmo lugar e está tudo acontecendo ao mesmo tempo, então é difícil se manter concentrado, às vezes fica meio perdido, desmotivado, mas havendo possibilidade de desenvolver o trabalho é o que nós temos para o momento, né?
E outra perspectiva futura é desenvolver o trabalho e, quem sabe, outras partes da pesquisa que vão resultar em artigos e publicações que vão ocorrer no futuro, né? Então, esperar que não seja apenas o ano padrão, a única produção acadêmica, assim, científica da pesquisa, além da própria pesquisa, né? Então é isso, espero ter apresentado legal a minha pesquisa. E é isso. Muito obrigado a todos.